Oi, Ana Carolina. Esperando o pessoal entrar. Daqui a pouco a Cláudia tá chegando aí. Eu tenho tinta nos meus óculos. Não tem um óculos que. Óculos, roupa que não fique tudo pintado. Meu Deus. Ana Carolina, ambientações. Oi, Ana Carolina, de onde tu é? Tô vendo aqui um espanhol. Olá, olá. Silvana, oi. Eliana. Eu tento acenar aqui de volta. Argentina. Que legal, né? Como é bom. Oi, Sérgio. Legal a gente ver como a gente se aproxima mesmo de distante, né? Fiquem aí, daqui a pouco a Cláudia tá chegando. Oi, Marluza, olha só. Meu Deus, Marluza, quantos anos, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre Ikigai. Não sei, algumas pessoas devem conhecer, outras não. Na verdade, a Cláudia, minha convidada, e ela é uma terapeuta que se chama holística, mas na verdade é integrativa, né? Eu conheci a Cláudia tem mais de 20 anos. Eu procurei ela para fazer reiki. Reiki, acabei fazendo tratamento de reiki com ela, tratamento de shiatsu, bastante tempo, né? Oi, Sabrina. E então tem muitos anos que eu conheço a Cláudia. Tô achando estranho ela não ter entrado ainda. Você só aparece. Deixa eu ver, ela tá me mandando uma mensagem aqui, vou dar uma olhadinha. Ah, entrou. Oi, Cláudia. Oi, Laura. Tava aqui contando, Cláudia, como eu te conheci, né? Tem mais de 20 anos. Quando a gente começa a dizer já faz 10 anos, 20, 30 anos, puxa, é sinal que o tempo tá passando, que o tempo já passou e que a gente tá envelhecendo. Mas isso é a vida, né? Sabrina também é da Argentina. Prazer ter você aqui. Legal. Cadê a Cláudia? Agora é aquela hora que todo mundo entra, sai, entra, sai, entra, sai. Acho que a Cláudia caiu, tem que entrar de novo. Ou ela não entrou? Deixa eu achar ela aqui no WhatsApp. Vamos ver se é ela que tá aqui, aceitando ela. Vou ficar sem filtro mesmo. Oi, Leandra, tudo bem? Olá! Tá. Oi, tudo bem? Bom, Tudo certo? tava contando pro pessoal aqui que eu já te conheço há mais de 20 anos, É verdade, já tenho mais de 20 né? anos. Aham. Comecei aí
te procurando para fazer reiki inicialmente, depois foi shiatsu, depois já rolou tarô, e já rolou outros tantos atendimentos, né? Oi, Marlise, bem-vinda. Nós vamos aqui conversar com a Cláudia, que é terapeuta integrativa. Tô triste porque eu perdi o filtro aqui do Instagram, que faz milagres. Olha, mas tá tudo certo, tá bonito igual. Eu aqui contando que te conheço há mais de 20 anos, bom, é sinal que a idade já pegou, né? Já todo mundo, uma hora chega e tá tudo certo, não tem problema. Eu estava comentando, né, Cláudia, que esse horário é o horário que o pessoal entra, vai, sai, vem, volta na live, volta, vai. É assim mesmo. Ó, vou botar um... É assim mesmo, esse horário é o horário que o pessoal entra e sai, né? Isso mesmo. E aí, vamos seguir. Tu quer esperar um tempinho? Quer dar um tempinho? A gente começa já. Eu tô pronta. Vamos dar mais um tempinho aí, porque a recém tu entrou. Tá, fechou. Tá a Marlu. Tá ótimo. João entrou. Oi, João, quanto tempo? Bem-vindos, quem tá chegando. Estava contando agora aí para um WhatsApp, uma pessoa que estava me procurando, e como eu saí dos trilhos essas 2 últimas semanas em função dessa questão desse estelionato que está acontecendo comigo, né? Pois e, eu vou fazendo uma dieta, e hoje eu tive uma vontade de comer chocolate, eu só um pouquinho. Essa vida que está acontecendo agora, nesse momento, que eu acho que eu estou no meu inferno astral, porque eu faço aniversário em setembro. Em seguida. E aí eu resolvi comer chocolate, porque realmente tá pesado essa questão, né, de estar provando que eu sou eu, que eu não sou uma estelionatária, que eu não sou bandida, que eu não sou... Mas eu sei que no final tudo dá certo, né? Então, é um momento. Mas eu me permitia comer um chocolate. Saí da dieta, mas valeu. Eu acho que o minha... Sabe, Simone? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também nessa live, né? É a gente se ouvir, a gente se permitir também. Né? Então, assim, não tem nada de errado. Tu não vai estar comendo chocolate todos os dias, a toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Tem que se permitir mesmo. É isso, é se ouvir. Né? Se vai ser bom. Eu pensei, a Simoninha lá do passado tá com saudade de comer um doce. Um chocolatinho. Porque quando eu era criança, qualquer problema estressante, a mãe arrumava uma água com açúcar e dava para tomar, que era para se acalmar. E aí eu acho que o doce ainda significa isso para mim. Dar uma acalmada. A gente tinha muito essa açúcar. Muita coisa com açúcar. Era muito. Bah, nem me fala. Mas enfim, né, Cláudia? Agora o pessoal entra, sai. Eu acho melhor a gente ir conversando a respeito. Então, fechou. Vamos começar. Já falei, uma terapeuta integrativa, que eu conheço há mais de 20 anos, né? Eu até nem tudo que tu faz, né, Cláudia? Era legal de tu dar o contexto, porque eu te conheci reikiana, fui lá buscar tratamento contigo com reiki, com shiatsu, acabei fazendo consultas ao longo desses anos no tarô contigo, até curso de tarô eu fiz por 2 momentos contigo. É verdade. E agora, por último, eu fiz a mentoria, né? Isso. Contigo, e aí eu queria então que tu colocasse aí tudo que tu propõe de tratamento, que eu já usufruí, e que me ajudaram muito, né? E principalmente esse último, né? Depois dessa necessidade de mudar os planos de vida. Então, vai falando. Então, vamos lá. Simone, tu praticamente falou tudo, né? Só esqueceu de colocar aí a terapia floral,
né, dos florais alquímicos. Também muito floral. É verdade, mas é por aí mesmo, é isso que tu falou, né? Eu ainda trabalho com reiki, tem um tempinho já. Eu comecei a trabalhar, me interessar pelas terapias integrativas, lá por 94, em 95 eu comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas, fiz escola de alquimia e estou aí sempre aprendendo, sempre construindo e tentando auxiliar na medida do possível. Né? Então, hoje a live especificamente, a gente vai estar falando da mentoria que eu desenvolvi, né, que tem a ver com o Ikigai. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é assim, o que é esse bendito Ikigai? Que muita gente não conhece, né? Talvez até já tenha escutado falar alguma coisa. O Ikigai, ele até é mais direcionado e mais conhecido quando se trata com ligações assim mais profissionais, né? Mas aqui a gente vai estar falando do Ikigai como um todo. Né? Então, o que seria o Ikigai? Né? É uma palavra japonesa que ela significa razão de ser. Né? Resumidamente, é isso. Então, foi feito um estudo e uma pesquisa, né, lá em algumas ilhas japonesas, lá no Japão, onde se percebeu que as pessoas vivem com tranquilidade mais de 100 anos de idade. Então, é muito comum de ter as pessoas, né, vivendo 105, 106 anos e vivendo bem, quer dizer, dispostas, né? E ao serem questionadas, né, foi explicado mais ou menos assim: a gente faz o que ama, então a gente entendeu o que gosta de fazer e a gente se empenha em fazer uma vida inteira aquilo que ama. Então o Ikigai tem a relação com isso. Né, é você realmente descobrir a razão de ser. E aí a gente não está falando daquela questão assim, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, porque a vida é assim. É mais profundo do que isso. Né? Por que você quer, por que você deseja o que você quer? Tentar entender isso. Né? Por que eu quero ter uma carreira nesse segmento? Por que eu quero até coisas assim, coisas mais, vamos dizer assim, mais materiais? Por que eu quero comprar um apartamento? Porque eu quero ter um carro. Entende? É você entender o porquê que essa necessidade é importante para você. Através dessa compreensão, o que acontece? Você tem uma motivação efetiva para, de fato, ir caminhando para atingir esses objetivos, sobretudo de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada, né? E de uma forma construindo no seu tempo. Isso é uma coisa muito importante dentro da mentoria para que você descubra o teu Ikigai, que nada mais é do que o teu propósito. Quando a gente fala em razão de ser, tem a ver com propósito, né? Qual é o teu propósito? Né? E esse propósito ele pode mudar, ele pode ser diferente. Eu tinha um propósito até os 20, 30 anos de idade, depois com 40 mudou, depois com 50 mudou. Né? De repente eu tenho 50, hoje, nesse ano, eu tenho esse propósito. Ano que vem pode ser uma coisa diferente, e está tudo bem, não tem nada de errado. Isso é importante a gente colocar, porque não tem uma obrigatoriedade de hoje essa é a minha razão de ser. Hoje eu descobri que esse é o meu Ikigai. Mas amanhã isso pode mudar. Como tudo na vida, está tudo em movimento o tempo todo. E isso é uma coisa muito positiva. Não é? Infelizmente, a gente tem assim uma pressão da mídia, da vida como um todo, né, de que não, se a gente escolheu isso, tem que seguir nisso, e parece que não dá para mudar, parece que é errado, né, ter outras concepções, né, buscar por outras informações, de repente abandonar aquilo que já vinha fazendo há muito tempo, assim como tu mesma acabou buscando por descobrir o teu Ikigai nesse momento de grande ressignificação da tua vida. Né? Então, tu fizesse a mentoria, que eu acho que é uma coisa interessante da gente colocar aqui, para descobrir o teu Ikigai, justamente porque tu estava nesse processo. Eu até identifico aquilo que eu amo fazer, mas o que eu faço com isso?
né? Então, dentro dessa mentoria que eu desenvolvi para tu identificar e vivenciar o teu Ikigai, ela tem ali exercícios que são dinâmicos e práticos para que tu mesma entenda e tu decifre o teu Ikigai. Então, acho que essa que é a grande diferença. Às vezes a gente já sabe, né, o que é o nosso Ikigai, o que é a nossa razão de ser, de viver, né, como o teu propósito de alma. Mas e aí? E para seguir realizando e vivenciando isso, como é que eu faço? Né? Nem sempre é fácil, é uma construção, né? E essa construção, a gente sabe que ela é diária, né, Simone? Então, essa mentoria, que é justamente reaprendendo a empreender a própria vida, é onde tu te conecta, ou tu descobre o teu Ikigai, ou tu passa efetivamente a vivenciar, a te alinhar ao teu Ikigai. E isso faz toda a diferença. Né? Parece assim a gente falando de que assim, é no instalar de dedos. Claro que não. As coisas não são assim. Pode ser mais rápida do que tu imagina? Pode. Mas é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe. A gente tem que acompanhar. Mas o importante é movimentar de um jeito diferente. Né? Então... e fora isso, mesmo encontrando o Ikigai, nem sempre a gente está com a coragem de queimar a ponte, que nem eu digo, às vezes pedir demissão de um trabalho para realizar outra coisa, né? No caso, eu tive minha queima de ponte forçadamente, né? Assim, né? Explodiu a cuca, eu tive que me remontar depois desse episódio vascular aí, e aí, bom, a arte, como vinha em paralelo na minha vida, ficou um pouco mais fácil, né, Cláudia? Decidi, mas eu já sabia que pintar, essas coisas todas, já eram meu propósito acima do que era a minha carreira, que eu vinha mais e pedir demissão, e abrir mão daquilo. E largar o certo pelo duvidoso. Mas sabe... Por isso que é importante a mentoria, né? É isso que eu ia te dizer. Por que tem essa questão da mentoria? Porque eu também precisei fazer isso, né? Na verdade, a mentoria eu desenvolvi não só baseado nas questões de alguns pacientes que eu atendi ao longo desses anos, né? Ou até de amigos, de familiares, de mim mesma, né? Mas é porque justamente o que a gente precisa? A gente precisa tentar... não é só atingir o objetivo, é você manter esse objetivo, é você vivenciar, seguir caminhando com esse objetivo alinhado, ressoando contigo dentro daquilo que tu acredita. Então, a mentoria caiu super bem para ti, como para outras pessoas, como para mim mesma, né, que desenvolvi esses exercícios, essa mentoria, porque... a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa ter esse tapinha no bumbum, vamos dizer assim, justamente para romper essas coisas. Então, esses exercícios vão te mostrar o quanto é importante, né? E o quanto é possível, sobretudo, o quanto é possível a gente romper com determinadas coisas. A gente vai... a bem da verdade, eu sempre gosto de dizer assim, a gente desaprende para reaprender, para ressignificar um monte de coisa, né? E aí botar em prática. Então, é um processo. Isso é interessante da gente entender. É um processo que não dá para a gente saber se vai ser assim tão simples ou tão rápido. O importante é a gente entender que é um processo possível. Né? E em cima de uma possibilidade nova, você consegue trazer uma nova narrativa para a tua vida, porque é tu mesmo que vai descrever, que vai desenvolver ela, né? Claro que com todos os senãos que podem vir a acontecer, mas o importante é fazer, né? Arregaçar a manga e fazer. E é uma jornada, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento, né? Porque às vezes, com os exercícios que tu dá, a gente faz um
remanejo interno, assim, das nossas expectativas, das nossas possibilidades, porque, tipo, a arte significa muito para mim de muito tempo, né? Quando tu me conheceu, eu já pintava, né? Tanto é que tu tem ainda coisas que eu pintei, né? E aí, bom, mas o que exatamente dentro dessa área, né? Desse nicho, né? Isso. O que eu vou fazer? Isso. Né? E aí, bom, aí são vários questionamentos, e eu acho que vale a pena a gente comentar que tu não mora aqui perto de mim, né? Que tu mora em Florianópolis, né? E que a gente se conheceu aqui, porque aqui tu já morou aqui em Porto Alegre. Sim. E cabe dizer assim, que assim como outras terapias, as tuas terapias também funcionam bem online, né? E a gente acaba tendo uma proximidade muito grande, né? Isso é bem bacana. Então, esse mundo online é verdade. E Simone, tu sabe que é assim, dentro da minha jornada, quando eu comecei a entrar para as terapias integrativas, foi quando eu morava em São Paulo. Então, eu sou gaúcha, sou natural de Porto Alegre, mas eu morei 10 anos em São Paulo e a minha formação inicial começou com a Escola de Alquimia em São Paulo. E aí, depois eu retornei para o Rio Grande do Sul. Quando eu fiz esse retorno, que foi em 2000, exatamente na virada de 99 para 2000, eu retornei para o Rio Grande do Sul e mantive alguns pacientes meus online, já naquela época. Né? Legal, sabia? Isso, era difícil. Tinha o Skype, né? Isso, era pelo Skype. Era pelo Skype, exatamente. Então, eu mantinha alguns além do consultório presencial, que foi nessa época que a gente se conheceu, em Porto Alegre. Foi. Depois, eu vim de muda, já tem 6 anos, para Florianópolis, né? E principalmente pós-pandemia, durante o processo da pandemia e agora que a gente ainda não tem isso muito bem resolvido ainda, né? Requer alguns cuidados, mas já está bem melhor do que foi. Teve um boom muito grande nessa questão dos atendimentos online. Então, tudo aquilo que eu já vinha trazendo de uns anos para cá, agora ficou mais fácil para as pessoas, para qualquer cliente, para qualquer paciente, como para mim também ficou mais fácil. Então, a pessoa faz no conforto da sua casa. Eu tenho algumas pessoas que querem fazer tanto a mentoria como qualquer consulta, seja com os florais, seja com o tarô, seja com o reiki. Faz às vezes no intervalo do seu trabalho, tem 2 horas de intervalo, né? Também está trabalhando em home office, né? Então, muito legal. E é extremamente eficaz, não tem diferença nenhuma, né? Pelo contrário, eu particularmente... Exatamente, eu acho que facilita para todo mundo. Não tem que pegar trânsito, né? Não tem que ter um gasto ou de Uber ou de gasolina, que também está uma grana. Enfim, e sobretudo é super eficaz. Então, que nem eu estava comentando contigo antes da gente iniciar a live. Eu tenho pessoas que eu atendo online, que é aqui, morador do bairro do lado, da onde eu moro. Né? E tenho pessoas assim, eu tenho uma paciente que mora em Bangkok, que eu atendo ela, a gente cuida da questão de fuso horário, e eu atendo ela quinzenal. Claro que se for necessário, por questões de horário, a gente vai modificando, a gente vai fazendo do jeito que fica bem para todo mundo. Então, isso é uma coisa que facilitou muito, né? E muito legal. A mentoria também. Então, a mentoria, até para falar, que eu acho que eu não falei ainda, a gente faz em 3 dias, né? É mais ou menos 1 hora, 1h30 por dia, precisa ser reservado isso, né? Onde tem esses exercícios práticos que eu vou acompanhar, né? As respostas da pessoa que está fazendo, né? E auxiliar ela após a descoberta do Ikigai, que esse é um dos exercícios, né, dentro da mentoria, de você descobrir, despertar ou até fortalecer o Ikigai que você já conhece, né, para tentar se alinhar e vivenciar mais ele. Então, são 3 dias, né, e assim, os resultados são fantásticos. Graças a Deus, desde que eu comecei no final de setembro do ano passado,
a fazer a mentoria. Então, assim, eu só, graças a Deus, só tenho resultados positivos. Todas as pessoas que fizeram, tiveram, assim, ressignificações na vida, seja na vida profissional, na vida como um todo, realmente, né? Passaram a colocar um olhar diferente, né, a empreender de uma forma diferente em todos os aspectos da sua vida, justamente porque identificou qual é a sua razão de viver. E em cima disso, começaram a construir. Veja, isso é o começo, né? Eu não estou querendo dizer, e eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo, que é um processo. De novo, a gente tem que falar sobre isso. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas cada um tem um processo. E não tem nada de errado. O importante é entender que existe a possibilidade de fazer essas mudanças, de fazer essas transformações, cada um no seu ritmo. Cada um da forma que ficar mais confortável, mas, sobretudo, identificando, se ouvindo mais, né? E começando devagarzinho, sem achar que o pouco que faz é pouco. Não, o pouco que se faz é muito, né? A gente tem que botar um olhar diferente também, porque a gente tem muita coisa que a gente ouve, que a gente aprendeu, de que assim, tem que fazer muito, senão não serve, né? E não é verdade isso. Isso é uma outra coisa que a gente tem e aprende a ressignificar também dentro da mentoria, né? Muitas dessas coisas que foram impostas, muitas dessas coisas que a gente traz ainda introjetado, né? Então, tem bastante coisa para mudar. E isso é bom, porque mudança é a única coisa que a gente tem de permanente na vida, né? É mudar. E graças a Deus que a gente faz as mudanças, né? Porque imagina a gente ser a mesma pessoa a vida inteira. Credo. Aí a gente nasceu e vai embora daqui com poucas coisas realizadas. Eu digo, a gente tem que estar sempre... Eu digo que nem videogame, né? A gente aprende ali a passar de fase, passa para outra fase, daqui a pouco já vai para outra fase. E cada fase a gente tem um Ikigai, eu acho, né, Cláudia? O Ikigai não é o mesmo pro resto da vida, né? Não Como precisa. a Monja Coen fala, né? Tudo está em constante transformação, né? Nada é fixo, nada é permanente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo tá... Importante a gente saber, tudo está em movimento. A gente aprende uma coisa, a gente ressignifica, a gente constrói, a gente identifica o Ikigai, entende? Mas ele até pode te acompanhar por uma vida inteira, mas não significa que tenha que, não é uma obrigatoriedade. Né? Vamos dar um exemplo muito simples. Hoje eu gosto da cor verde, estou de verde. Amanhã eu posso não gostar mais de verde. E qual o problema? Não tem problema nenhum. Né? As questões assim, mais emocionais, mais comportamentais, elas não são diferentes. Né? Então, hoje, de repente, eu acredito que o meu Ikigai é uma coisa. Eu identifiquei, eu fiz os exercícios, eu vivenciei aquilo. E foi o suficiente. Então, agora eu quero modificar, eu quero construir uma outra coisa. Vamos embora. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, né? De estar fazendo essas mudanças, de estar sempre se reconstruindo. E assim, eu acho que dentro do encontrar do Ikigai, mesmo sabendo a essência do que tu quer, tu pode fazer as modificações dentro daquela linha de outras formas. Por exemplo, eu estava fazendo peças sob encomenda, né? De Ikigai, eu estou com outra vertente, que é ensinar as pessoas, mulheres, né, a pintar, fazer lindas peças decorativas, fazendo transformações de objetos, né? E já é outra ramificação do mesmo Ikigai, né? Ou seja, o Ikigai está em movimento também, né? Com certeza. Então, tu vê que a própria identificação do teu Ikigai, que é a tua razão de ser, ela deve ser transformada de acordo com aquilo que tu desejar, porque tem a ver com aquilo que ressoa para ti. Entende? Então, quando tu te dá ouvidos e tu percebe que tu é capaz de fazer as modificações, é como eu expliquei, quando tu identifica isso, é uma motivação efetiva
para tu seguir buscando isso que tu deseja, isso que vai te realizar, para que tu tenha uma vida mais plena, mais leve, com mais alegrias. Isso não significa que, de repente, tu vai ter aí um dia que não tá tão legal, um dia que pode até gerar uma dúvida, pô, mas será que é isso mesmo? Porque nós temos essas oscilações e a gente tem que respeitar isso também para se conhecer, para entender de que forma que a gente vai lidar com isso, porque isso é construção. Né? Isso faz com que a gente se sinta e permaneça fortalecido para levar adiante todos os objetivos que a gente deseja. Mas isso é muito legal de tu ter dito. Tu vê, o teu Ikigai não mudou. O que mudou foi a forma com que tu tá vivenciando e te alinhando a ele. E isso eu acho maravilhoso. Claro que é. São as adaptações, né? E certamente daqui a pouco vai vir outra ideia, um outro jeito, mas com a mesma essência, né? Eu acredito Exatamente. nisso. Claro que sim. Como e tu vê como na minha carreira de enfermeira também, né? Eu tive durante a graduação, eu tive dúvida. Eu parei 6 meses e fiquei pensando em fazer odontologia, já estava até estudando fazer outro novo vestibular, né? E aí, de repente, eu pensei, não, que eu estava vendo uma parte da enfermagem que para mim não servia, que era a oncologia. Daí eu me assustei, parei, depois eu entendi, não preciso estar nessa especialidade. Tanto é que depois eu comecei com clínica adulto, passei depois para adultos em cirurgia, depois eu resolvi ir para pediatria, fiquei muitos anos na pediatria, perdeu o sentido no meio do caminho, busquei outra especialidade, que era a enfermagem do trabalho, e aí foi meus últimos anos como enfermeira do trabalho. E tu vê que é interessante. O Ikigai também tem data de validade para alguns Ikigais. O meu Ikigai, em relação a ser enfermeira, já estava na data de vencimento. Quando eu tive essa ruptura de amizade, eu estava passando da data de vencimento. Eu andava muito estressada, muito sobrecarregada, estava sempre com dor, sempre esgotada. Na verdade, eu tive um burnout. Sim. Simone, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta. Perguntou se seria a identificação do Ikigai interessante para jovens com dificuldade ainda de se encontrar em uma profissão. Claro que sim, totalmente. Na verdade, a identificação do Ikigai, ela não tem um contexto que exija uma idade referência. Ela serve para qualquer idade, entende? Para quem está buscando, por exemplo, quem está, aquele jovem que está terminando a escola, que está buscando o que eu vou fazer, né? E veja o que é essa pressão, porque assim, entre 17 e 18 anos, meio que tu tem que ter obrigação de saber e identificar o que tu quer ser para o resto da vida, né? Olha como as coisas são impostas, né? Então é aquela coisa assim, tu tem que saber. Então, na verdade, a identificação do Ikigai, ela serve para um monte de coisas, né? Para a questão profissional, para a questão emocional, certo? Para a questão mental, psíquica, não tem como dissociar. Nós somos seres feitos disso tudo. Então, é extremamente indicado. É muito legal, foi bem interessante essa pergunta. Muito pertinente, né? Eu diria que esse exercício que tu faz, essa mentoria que tu faz, é uma coisa assim, a possibilidade da gente escutar a alma, né? Porque eu acredito, né, que a nossa alma sabe tudo o que ela quer, mas as imposições, né, que a gente é criado, a própria sociedade, a cultura familiar, a cultura social, tudo isso acaba influenciando os tem que da vida, né? Outro dia eu vi uma frase que é bem de acordo.
que eu acho. Você lembra o que aquela menina queria ser quando ela sabia o que ela queria, né? E é verdade, porque a nossa criança, ela sabe escutar a alma, né? A criança, ela não contraria a alma, e aí a gente começa a contrariar a alma conforme vai crescendo e ficando adulto, né, Cláudia? Uhum. Simone, a gente tem muitas ideias que são pré-concebidas, né? E que a maior parte delas, ela não bate, ela não ressoa com aquilo que efetivamente a gente deseja. Então, quando você consegue identificar o teu Ikigai, essas coisas pré-concebidas, essas informações antigas, elas começam a não ter o mesmo peso para o teu agora. Isso é uma outra coisa muito importante, que dentro da mentoria eu também falo, e eu auxilio a pessoa a identificar, que é assim, você viver mais no teu presente, você vivenciar mais o teu presente. Né? Nós temos assim, é muito comum as pessoas ou vivenciarem muito o passado, ou colocarem todo o poder e toda a sua energia lá para o futuro. Mas o presente, aquilo que está acontecendo agora, tem pouca informação. Mas a bem da verdade, o que nós temos é só o hoje, é só o agora. Né? Então, é colocar um olhar nisso. A gente tem que colocar um olhar nisso. Então, esses exercícios dentro da mentoria também auxiliam a focar nisso. Né? E quando tu pensa, junta isso com a descoberta da tua razão de ser, do teu propósito, que é o teu Ikigai, pelo menos nesse momento, né? Porque não tem como a gente saber se lá na frente isso vai mudar ou se só vai ser um outro caminho dentro do mesmo Ikigai, como tu mesma acabou de dizer, né? Que é o que tu fez depois de ter identificado o teu Ikigai. Tu segue vivenciando ele, mas já está aí com outras ramificações. E, isso é maravilhoso, é isso tudo que a gente quer. Né? Mas é importante entender que isso é uma motivação muito diferente. Porque você identificou especialidades que talvez você nem fazia ideia que tinha. Né? Então, quer dizer, é um apoio tão grande, a bem da verdade, quando tu te ouve, quando tu te observa, quando tu te escuta mais, para entender o que é realmente o teu desejo, se isso é mesmo um desejo teu, ou tem a ver com alguma coisa imposta, né? Ou alguma coisa que te está sendo cobrado, né? Tudo muda. Essa que é a verdade, fica tudo com um peso diferente, começa a andar num movimento de colocar em prática aquilo que tu quer ressignificar. Então, por isso que eu digo, tu desaprende para reaprender e aí botar em prática devagarzinho as coisas e aí tu vai te adaptando para ver o que é o melhor caminho. É mais ou menos por aí. Mas mantém aquela essência, o foco naquilo que tu sabe que tá batendo aqui, tá tocando no coração, né? Exatamente, que está ressoando contigo. Aquilo que ressoa com o teu desejo interno. Que faz o coração cantar, como a gente diz, né? É isso mesmo. Eu adoro isso, que faz o coração cantar. É bem por aí. Mas a gente... Agora, aquela pergunta que tinha ali quando a gente é jovem, antigamente se fazia o teste vocacional, né, aquela coisa toda, mas ele também não era tão bom porque ele fazia com que coisas da família também aparecessem, né? Eu conheço muita gente que escolheu a profissão porque o pai, por exemplo, advogado, então, meu filho faz direito, vamos tocar o escritório junto. E não era bem isso que a pessoa quer, mas ela está ali, está fazendo e tal. E aí que entra aquela desgraceira de queimar a ponte, né? Não era isso bem que eu queria. A verdade, o cara queria estar tocando numa banda, tocando os instrumentos dele e abandonou tudo, porque ele tinha que ser colega do pai
herdeiro do pai daquele escritório de direito, né? Então, Simone, tu sabe que eu tenho assim uma quantidade grande de pessoas que fizeram a mentoria e que tem isso, entende? Profissionalmente eu não sou realizado, eu ganho bem, entende? Eu acabei seguindo os passos da família, eu acabei fazendo aquilo que a minha família achou que era importante para eu fazer, enfim, naquela época eu decidi por isso, mas eu faço bem. Até faço bem, desenvolvo bem, até porque ganho bem, mas não me sinto feliz com isso. Por quê? Porque isso de fato não é o teu desejo. Então, quando eu falei no início que para identificar o teu Ikigai, um dos exercícios básicos que tem na mentoria é justamente esse. Mas por que que você quer isso? Quando você começa a perguntar para você mesmo os porquês, entende? Por que que eu quero adquirir aquilo? Por que que eu quero ir para esse segmento? Você começa a identificar que tem muita coisa aí que não ressoa contigo. E que Sim. É isso que tem que ser ultrapassado para começo de conversa. Isso é só o início desse processo, né? E em cima disso, tem aquelas perguntas, aqueles exercícios para que tu identifique o teu Ikigai. Quem dá as respostas e quem interpreta as respostas é a própria pessoa. Eu só estou ali sendo uma ponte para te ajudar a colocar nos trilhos para dar esse pontapé inicial a partir do momento que tu identifica o teu Ikigai. Entende? A mentoria ela serve para isso, mas é tu que vai dar as respostas e que vai ter a interpretação dessas respostas, junto comigo. Claro que eu estou ali te auxiliando, né? Mas é uma identificação tua para ti mesma. Então, eu acho que essa é a mágica melhor que tem, entende? Tu vai estar fazendo esses exercícios, tu vai estar construindo uma coisa nova, tu começa a entender que existem possibilidades diferentes, né? E em cima disso, só o fato de identificar essas possibilidades que são realmente concretas, de que dá para se viver um pouco melhor, um pouco mais leve, e por que não até sustentar esse desejo, faz toda a diferença. E o legal desse teu método é que tu é a pessoa transformada, então tu passou pelas mesmas coisas que os teus mentorados estão passando, de formas diferentes, em áreas diferentes, em contextos diferentes, mas tu é a pessoa transformada através do próprio método, né? Então, tu já é a prova viva de que tu queimou ponte, tu mudou como a gente diz, de espaço geográfico, tu mudou, tu falou longe da tua família de origem. Então, assim, tu fez as transformações através de ter testado o método contigo mesma, né? Isso é que é legal. Exatamente. E é bem legal a gente estar falando disso, Simone, porque, na verdade, aqui nós temos segmentos diferentes, eu e tu, no caso, né, que passamos por isso, ultrapassamos isso, e nesse momento estamos efetivamente vivenciando o nosso Ikigai. Quer dizer, nos alinhamos a ele, isso, claro, que é um trabalho constante, a gente constantemente, quase que diariamente, tem que estar colocando em prática isso, porque é o nosso desejo. Quando eu digo tem que, é o nosso desejo de vivenciar e colocar em prática. Né? Lembra ali no início, quando eu expliquei onde foi identificado, né, a pesquisa lá nas ilhas japonesas, por isso o nome Ikigai, é justamente porque o que eles falam efetivamente é isso, eles conhecem e eles se dedicam àquilo que amam. Que é o que a gente faz, é o que a gente vem vivenciando. Tu dentro da tua arte e eu dentro das terapias integrativas e dentro da mentoria também. Essa possibilidade de poder auxiliar alguém a identificar a sua razão de ser, a sua razão de viver, né, podendo ser mais leve e com mais alegrias, puxa, isso é maravilhoso, eu adoro. E como a gente vê, né, Cláudia, hoje,
pessoas que não sabem nem o que, que elas amam. Se tu, tem gente que a gente pode perguntar o que, que faz teu coração cantar. A pessoa pensa, ela não sabe. É verdade. Né? Tem um monte. Então, é que eu disse, Simone, eu tenho uma gama enorme de profissionais que acabam me procurando, tanto para um atendimento ou como para a mentoria, que quando eles descobrem o seu Ikigai, eles ficam perplexos. Eles dizem, meu Deus, nunca pensei. Aí param e refletem, não, eu já pensei, mas isso ficou tão escondido, isso ficou tão introjetado e tão sufocado comigo que eu tinha esquecido. Então, é muito comum pessoas que estão vivendo uma vida profissional, às vezes até uma vida emocional, a vida num contexto geral, que não é satisfatória para si mesmo. Quando começa a se ouvir, quando começa a se escutar, fica meio surpreso, né? Às vezes fica chateado, mas a ideia não é essa. A ideia é entender que identificando é o primeiro passo, é o que te motiva a justamente seguir adiante, a ir em frente. Então, a descoberta do Ikigai te auxilia nisso tudo também. No profissional, no teu emocional, nas questões de pensamento, nas questões de comportamento, porque a gente não pode esquecer o pensamento também, que é uma coisa que a gente não falou ainda, né, Simone? Porque muitas vezes eu fico tentando, mas o meu pensamento está diferente da forma que eu estou tentando agir. Então, quando você consegue ter uma conexão um pouco melhor, e para isso é importante você se conhecer um pouco melhor, por isso que eu sempre digo, é se ouvir um pouco mais, colocar um olhar para si mesmo, fazer as perguntas dos porquês para si mesmo, e não para a vida, não para outros, né? Não se comparando, mas tentar se entender um pouco mais, isso é facilitador e, sobretudo, libertador, né? Com certeza. Me diz uma coisa, Cláudia, por acaso, tu já teve mentoria solicitada, assim, por pessoas que estão num relacionamento afetivo que não tá bom, e aí, só que a pessoa não sabe o que fazer, não sabe se termina, se tenta, se investe, se foge, se compra uma bicicleta e vai embora. Tu já teve mentorias no nível afetivo, assim, de relacionamentos? Já tive. É bem interessante, Simone, porque assim, a identificação do Ikigai, como ele fala da vida, a tua razão de ser, né, fala a respeito do teu propósito, é muito interessante, porque tem muita gente que acaba identificando que está num relacionamento afetivo que é tóxico, tanto para si mesmo como para o outro, né? E por várias razões, por vários motivos, né? A gente pode falar sobre várias coisas, mas é possível fazer essa identificação também através do reconhecimento do teu Ikigai. E é tão interessante, Simone, que independe, como a gente até já teve algumas perguntas aqui, perguntando no contexto para pessoas mais jovens, né, para pessoas mesmo com muita experiência, como sem tanta experiência assim, com relação às questões afetivas. É extremamente funcional. Então, tão vasto. Porque os relacionamentos afetivos, casamentos, por exemplo, também são super influenciados pela sociedade, né? E hoje em dia não tem muito mais aquela coisa assim, Bria, tu casou para sempre, tu prometeu, né? Mas não tem essa questão pesando. Mas existe uma outra questão que a gente acaba num relacionamento se misturando tanto um com o outro que eu acho que a pessoa se perde também. Daqui a pouco ela está vivenciando o Ikigai do outro, não o dela mesma. Né? Mas aí é que, né, Simone, quando a gente fala das relações afetivas, eu não me refiro apenas aos relacionamentos amorosos. São as relações afetivas como um todo. As também, questões... né?
Exatamente isso. Então, exato, Então, às vezes, pessoa, Simone, que tem até a questão de um chefe, né? Que tem essa questão tão autoritária, a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. Né? Então, quer dizer, é em todas as áreas e todas as questões da vida. Então, a descoberta, a identificação do Ikigai também te leva a determinados rompimentos, independente deles serem afetivos, profissionais. Esses rompimentos são rompimentos, às vezes, com os teus próprios pensamentos, né, com os teus sentimentos, mas às vezes tem a ver com o externo também, com aquilo que tu aprendeu, como eu falei, né, aquelas questões pré-concebidas, que a bem da verdade tu nunca concordou, mas tu nunca conseguiu te libertar disso, né? Então, a questão de se libertar, de fazer pouco a pouco, dentro de um processo que é só teu, porque não tem como a gente dizer tem que ser para já. Não tem que ser nada, tem que ser no teu ritmo. O importante é saber que a possibilidade de transformação, ela existe, ela é significativa e é totalmente possível. O tempo, o prazo, a demora, isso tudo é bobagem. Francamente te dizendo. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Tem o período de cair a ficha, né? Cada orelhão cai a ficha de um jeito, né? E tem a jovem geração, né, Quem tá vendo, quem tá assistindo é muito jovem, não sabe nem o que é um orelhão. Sabe o que é orelhão? Gente, olha, quando eu penso nessas coisas aí, que quanta coisa que modificou, às vezes eu falo com meus filhos, eles têm 23 anos, e se vocês não sabem nem o que é máquina de escrever, datilografia, essas coisas assim, eles não sabem, eles nunca viram, né? Então, assim, claro, ver uma foto, isso aqui é máquina de escrever, a gente fazia datilografia e tal, né? Exatamente. Né? E aí, mas partindo aí para outras, tu tem essa questão da mentoria, mas tu tem outras terapias também. E eu queria, se tu pudesse, falar um pouco sobre o tarô, né? O tarô, ele tem uma face que também é de autoconhecimento, né, Cláudia? Sim, sim. Todo e qualquer oráculo, o tarô, runas, I Ching, enfim, ele sempre te ajuda a mostrar um caminho diferente. Quando tu consegue identificar um caminho diferente, um auxílio, né, esse apoio, ele te traz um equilíbrio maior. Né? Para tu ter um equilíbrio maior, tu tem que ter aí um movimento de conhecer uma situação até tu mesma, né? Que eu parto do princípio que sempre é importante se conhecer melhor para resolver essas coisas, as tuas próprias questões, né? Então, só facilita a resolução de qualquer coisa quando tu te conhece um pouco melhor. Como é que o tarô entra, né, dentro desse aspecto que tu falou de autoconhecimento? É justamente isso, né? Tu conseguir identificar através desse oráculo este caminho, essa nova direção, esse auxílio, qual é a melhor atitude, né, a tomar, ou qual é a melhor perspectiva do momento para tu seguir um caminho em qualquer área da vida. Então, ele entra para te auxiliar dessa forma. E ele eu sou apaixonada, né, Simone? Eu sei que tu é também, né? Até por isso que fez curso comigo em momentos diferentes da tua vida. Eu acho que tu fez o primeiro... Eu não sei, deve ter pelo menos uns 15 anos. Lá perto de 20 anos. Exatamente. O que fez agora, esse ano. O meu tarô tem essa idade, né? E tá muito bem bonito, guardadinho. Mas é verdade. O legal que eu acho de falar do tarô é que o tarô ele não é adivinhatório, né? Porque como existem
pelas cartas ciganas e as próprias ciganas e outras pessoas que fazem a cartomancia, elas têm muito essa questão do adivinhatório. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com o tarô, né, Cláudia? O tarô, ele é um oráculo, e isso, eu não sei há quanto tempo, mas oráculos existem há milênios, né, Cláudia? Diversas formas, Sim. assim, de fazer consultas. Os próprios astros no céu, os próprios planetas no céu eram meios de consulta também, né, no passado, né? Então, existe uma coerência nisso tudo. Tanto é que o tarô, tu faz também atendimento online e funciona muito bem, né, Cláudia? Sim, exatamente. Simone, tu sabe que assim, né, os oráculos, eles existem praticamente junto com, vamos dizer assim, com a humanidade praticamente, né, porque existem os oráculos de um modo geral, antes de Cristo, quer dizer, civilizações egípcias já utilizavam oráculos, né? E existem ainda, se a gente for analisar em dados históricos, isso pode ter sido muito antes ainda, né? Então, lá nos tempos de Atlantes já se falava isso, né? E o mais interessante é que se falava que os oráculos, eles eram divinatórios, que é aquilo que eu acredito, e é dessa forma que eu trabalho com o tarô. É muito além do que uma adivinhação, né? É muito mais profundo, é muito mais detalhado do que simplesmente isso, né? Então, eu sou apaixonada, né? O tarô entrou na minha vida desde muito jovem. Eu era pré-adolescente quando eu ganhei meu primeiro tarô, então, quer dizer, tem chão aí. E assim como outras coisas, como a pintura, por exemplo. A pessoa não sabe pintar. E aí ela vê quem pinta e acha assim, mas para ti é fácil, é dom. Não foi dom. O dom era o desejo, né? Aquela coisa, gostar de pintura e tal. Mas foi técnica e treinamento. E eu acho que isso é um pouco dentro do tarô, é a mesma coisa, né, Cláudia? Eu achava assim, que eu nunca ia saber tarô. Aí, bom, vou buscar um curso. Aí eu fiz um curso de tarô e o que eu percebi agora nessa reciclagem, fazendo o novo curso contigo, é que a prática, né, o conhecimento da técnica, entender as cartas, tudo é o que faz a diferença. Então, assim, não é bom. Até o dom, sei lá, do divino, a coisa assim, vem justamente com esse treino, com essas paradas, eu acho, né, Cláudia? É mais ou menos isso sim, Simone, porque a bem da verdade, quando tu tem o conhecimento sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, né, vamos dizer assim, você se torna especialista, né? Quando se tem esse conhecimento. Quando começa a ter uma prática, uma dinâmica de treinamento, você sobe um degrau a mais. Aliando esses degraus, naturalmente a tua percepção, a tua intuição vai ficar mais apurada, porque a questão intuitiva, ela é do ser humano. O que existe vamos dizer assim, o que nos foi passado é que isso não acontece, é só para alguns, e não é verdade. Não é o que eu acredito. Eu acredito que essa possibilidade é para todos nós, não é? Algumas pessoas têm, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais apurada, mas não é diferente do que aquela pessoa que enxerga um pouco melhor
estou falando da visão do que o outro. Isso não significa que o outro não possa treinar a visão, esse olhar e melhorar. Então, eu acho que tudo aquilo que tu faz com disponibilidade, com verdade, as coisas começam a entrar num movimento e num ritmo que é extremamente proveitoso e construtivo para ti. E se tu constrói uma coisa bacana para ti, é muito fácil tu estender a mão para auxiliar o outro a também construir um caminho bacana para ele. Eu acho que é isso. E na arte é a mesma coisa, né, Cláudia? Se a pessoa não começar a olhar um pincel, né, e entender que ele tem que estar hidratado, que ele tem que botar um pouquinho de tinta, que tem que passar devagarinho, que tem técnicas de pintura e que é possível, sim, pintar, é prática, técnica e disposição, né? Uma certa disciplina também, né, Cláudia? Isso é uma coisa importante, né, Simone? Tu falou aí uma coisa importante, você ter seriedade, disciplina e foco em fazer, né? Não adianta querer ter um conhecimento raso, um treinamento raso e achar que já está tudo bem, né? Porque as coisas não acontecem dessa forma. Né? É importante realmente ter um treinamento, ter um envolvimento, né? Quando eu estava falando antes do Ikigai, né? Por que os estudos apontaram que essas pessoas dessas ilhas japonesas, né, vivem fácil, passando de 105 anos, vivem bem, saudáveis, porque elas conseguiram identificar o que amam e seguem desenvolvendo, fazendo o que amam. Olha como tem a diferença nisso. Né? Então, quando você faz alguma coisa, tendo disciplina, tendo foco, tendo conhecimento, né, e treinando cada vez mais a fazer, as coisas andam num ritmo muito diferenciado, como tu acabou de falar da arte. A arte é extremamente terapêutica, ela não tem fronteiras. Né? A arte serve para todo mundo. Então, mas você precisa ter um conhecimento, é bem como tu disse, tu precisa reconhecer que um pincel serve para alguma coisa, que uma tinta é mais indicada para um determinado tipo de material, outra para outro, não é? Então, tudo na vida é assim, né, Simone? O tarô precisa ser explicado, sim, por isso que é importante fazer um curso para você entender o que cada lâmina representa. Né? Qual é o significado daquilo? Em cima disso, ter um treinamento, não é? Exercitar algumas leituras, né? Que sejam diárias e para ti mesma, né? E assim vai. E aí tu vai vendo que a tua percepção intuitiva, ela também vai sendo aflorada, porque você passa a se reconectar com isso tudo. A coisa flui, né? A coisa flui, exatamente isso. É isso aí. E é fluidez que a gente quer, Simone. É o que a gente precisa nessa vida, né? É fluidez. Que é o que acontece com esse povo japonês que tu comentou, né? Porque se tu não faz o que tu ama, tu te arrasta, né, Cláudia? Tu te arrasta, tu procrastina um monte de coisa. Tu não acho que seja um viver, assim, é um existindo. E aí a gente vai existindo, que é diferente de viver, né? Tu falou tudo, Simone, é isso mesmo. Né? Tu vai existindo, né? Mas tu não tá vivendo, tu não tá tendo o proveito dos acontecimentos, tu só tá indo. Né? E a ideia não é essa. Eu acho que cada vez mais, por isso a importância de se perguntar, né? De entender os porquês, de se ouvir mais, e aí, a partir disso, colocar em prática as coisas que ressoam melhor contigo. Né? Pode até, e é importante entender que o resultado, ele pode demorar, mas ele vai acontecer. E preterivelmente ele acontece. Esse que é o melhor de tudo, ele acontece. Eu fiz um caminho tartaruguinha, de acordo
com o que eu estava também, né? Quando a gente fez, eu já evoluí muito até, né? Porque... Claro, bastante. Eu que te acompanho, né, Simone? Eu praticamente remontei. Ai, meu Deus! Mas exatamente o processo é esse. Independente da história pessoal de cada pessoa, todo mundo tem um processo. Mas, assim, o segmento é esse. É fazer aos poucos. Entende? Entender que o pouco não é pouco, é muito. Você está fazendo, você está transformando alguma coisa de alguma maneira. Você está deixando de lidar com aquilo que aprendeu, você está desaprendendo para aprender um jeito diferente, um jeito que ressoa mais contigo neste momento, para botar em prática alguma coisa, acredito que todas as coisas, entende, que te mantenham em maior harmonia. Esse é o segredo do Ikigai. É a razão de ser. Você vivenciar e não existir. E quando tu falou que as pessoas, nós, né? A gente ou fica lá no passado ou fica lá no futuro e quase não fica no presente. Aí que tem essas questões de ansiedade e depressão, né? Então, quando a gente fica muito achando que a vida lá atrás tinha não sei o quê, e os ressentimentos, e as dores, e os problemas. Ou antigamente era melhor, ou, né? No meu tempo tinha orelhão, ficha telefônica, a gente tinha que entrar numa fila, esperar uma hora, ouvir toda a conversa do outro lá na frente. E hoje a gente tem uma maravilha. Vídeo chamado. Eu, sinceramente, que falo assim, eu tenho um pouquinho para mim. Internet, né? Eu não tenho saudade do curtir quando eles eram bebês, e agora eu amo muito mais o agora deles do que eles bebês. Eram umas fofuras, eram umas alegrias, mas essa fase já foi, então eu amo eles agora. Esgandalhão, tudo homem, né? Um já vai até ser pai, já vou até ser vó. Então, assim, verdade. O presente é isso, né? Também. Enxergar que as coisas mudaram e que as coisas transformaram, que a tia está toda cheia já de ruga, de bigode, né? A gente passa pela aceitação também de ver o presente, né? Claro. Faz parte do processo, né? A gente aceitar as coisas como elas estão não significa que você está acomodado. É você aceitar disso. Aceitar. Ressignificar aquilo que for importante para ti, te ouvindo, para que as coisas ressoam, que batem mais com aquilo que tu acredita, faz com que tu vivencie mais as coisas de uma forma mais feliz e mais leve, bem mais harmoniosa, não resta dúvidas, o caminho é esse, né? Não tem uma cartilha, assim, especificamente, sabe? Faça isso com aquilo que vai dar aquilo. Não, é um processo, tem que ir construindo. Mas, como eu falei, tem dentro da mentoria uns exercícios que te auxiliam muito a fazer isso. Cláudia, para a gente encerrar, né? A gente, vamos lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu vou deixar salvo aqui no meu perfil. E contato contigo, então, pelo direct, pode ser, né, Cláudia? Se quiserem fazer uma mentoria, uma consulta de tarô, um reiki, tudo de bom.
minha terapia floral, estou à disposição. Simone, interessante porque assim, olha, quem tiver interesse em estar fazendo a mentoria, descobrir o seu Ikigai, ou qualquer outro método dentro das terapias, a terapia floral, o Reiki ou o Tarô, se entrar em contato comigo pelo direct, tá? Dizendo que assistiu a live e tudo mais, vai ter um bom descontinho, tá? Opa, então, coisa boa. Isso. Então, e outra coisa, Oi. Cláudia, tá chegando o Dia dos Pais, eu sei que tu também tem, eu já fiz isso, né, de comprar o vale presente. O vale presente para dar para o papai aí, para o amigo que é pai, para o filho que é pai, seja lá que pai que for. Para as pães, porque é cheio de pães também, né? Também, exatamente. Que ótimo, né? Uma vez eu dei para o Afonso um horário de tarô contigo e ele adorou, né? Exatamente. Valendo. Aí, pessoal, né? Fica essa sugestão também de presente, né? Não só no Dia dos Pais, mas quer dar a gente para uma amiga, um aniversariante aí, alguém, para dar uma consultinha de tarô cair bem, né, Cláudia? Uma mentoria para quem está perdidinho. Ótimo mesmo. E, Simone, tu sabe que, assim, essa é uma das outras facilidades de todos os atendimentos, assim como a mentoria, ser online, né? Porque você pode presentear, de repente, aquele amigo que mora lá em Goiás, né? Aquela amiga que está fazendo aniversário que está morando em Londres, né? E tu poder presentear de uma forma, um presente diferenciado, né? Onde tu vai estar acarinhando essa pessoa com uma terapia integrativa ou com uma mentoria, eu acho que é delicioso. Eu acho que é muito bom. Então, sempre... É verdade. Tu já comprou bastante, eu tenho sempre bastante gente que dá de presente também, né? Que às vezes faz e quer presentear outra pessoa, né? Ou às vezes simplesmente entra em contato comigo que é para presentear alguém que gosta, alguém que ama. Então tá sempre valendo. Só me chamar no direct, tá? Que aí é só falar comigo no @terapeuta. Tá, eu vou botar na descrição o teu contato, né, pelo direct. Isso aí. E bora lá, né? Valeu, bora Cláudia, lá, vamos que o pessoal tenha gostado de entender o que é o Ikigai e de desejar aí viver 100 e poucos anos que nem os japoneses lá, bem felizes. Simone, sabe que assim, claro que a gente sabe que a expectativa de vida já aumentou de todos os lugares, né? Mas eu acho que a grande questão da descoberta do Ikigai não é a pretensão de eu quero passar de 110 anos. Se chegar a isso, ou se desejar isso, que bom. Mas é o viver bem. Entende? É o viver, sobretudo, vivenciando aquilo que bate contigo, que é o teu desejo, para que tu tenha uma leveza que talvez nesse momento tu ainda não esteja tendo. Eu acho que esse é o segredo. Querida, quero te agradecer a oportunidade, agradecer quem participou, quem entrou, quem saiu, quem seguiu com a gente até esse momento e... estamos aí, só me chamar no direct de novo. Valeu pelo convite, tá bom? Adorei. Achei ótimo. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite.